Datacracia, por Luli Radifária. Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia e o tema de hoje é análise de comportamento digital. Ô Luli, o que é análise de comportamento digital? Por acaso meu smartphone vai descobrir que eu assaltei a geladeira à noite? Ah, não, isso ainda não, mas é bom você ficar esperto. Na verdade, a análise de comportamento digital é uma das principais fontes de renda e é uma das coisas que mais vem sendo estudados desde que se tornou popular o uso de mídias sociais. É uma forma mais direcionada de marketing. A hora que você tem um monte de gente consumindo e produzindo mídia social o tempo todo e, ao mesmo tempo, você tem avanços em tecnologia de Big Data e de inteligência artificial, a gente consegue cada vez mais identificar, prever e até determinar certos comportamentos e, portanto, direcionar uma mensagem para estimular o sujeito a ter um comportamento ou outro. Mas a máquina não pode me forçar a tomar uma decisão. Eu tenho livre-arbítrio, afinal. Sim, todos nós temos livre-arbítrio, mas a gente toma muitas decisões todos os dias. Desde o tipo de roupa que eu vou vestir, se eu vou ou não tomar esse copo d'água, se eu vou virar à direita, se eu vou virar à esquerda, se eu vou comer isto ou aquilo, se eu vou beber café ou leite, o que eu vou almoçar, etc. E dá muito trabalho mudar. A maior parte das pessoas se habitua a determinadas ações, porque pensar a respeito delas dá um enorme trabalho. É só você pensar a quantidade de gente que ficou esgotada quando passou a trabalhar confinada, porque teve que pensar o que ela iria almoçar, teve que pensar o que ela iria jantar, sendo que ela almoçava num quilo, então não tinha que pensar muito, ia com um prato lá, pegava comida e comia, né? Então, a ideia de que eu posso sim, né? Não preciso virar à direita quando o GPS me manda virar à direita, eu posso virar à esquerda a hora que eu quiser, posso, mas dá muito trabalho. E é estatisticamente irrelevante. Eu posso até virar à esquerda. A grossa maioria das pessoas vai continuar virando à direita. Quer dizer que estamos vendo uma evolução do marketing? Pois é uma evolução do marketing, né? A gente passa a ter uma mensagem mais direta, uma mensagem mais direcionada, eles dizem mais apropriada, né? Que facilita a vida, porque só anuncia aquilo que é relevante. Então, por exemplo, para você não vai anunciar, um chapéu, porque você não gosta de chapéu, etc. Né? Quer dizer, então o marketing diz que é melhor. Mas, na verdade, do ponto de vista do consumidor, isso não é nem um pouco legal, não. Ele estimula o consumo e explora a sua fragilidade, né? Então, se você tende a ser mais sensível no final do dia e, portanto, porque você está cansado, etc., você tende a consumir certas coisas ou a comprar certas coisas, vai ser exatamente nessas horas que vai vir a mensagem. Verdade. Pode ser bem difícil economizar dinheiro sob esse tipo de persuasão. E como se pode evitar abusos? Bom, é aqui aquele momento em que eu fico repetitivo, né? Como sempre, a única forma de evitar um abuso é com legislação, né? Os capitalistas mais selvagens podem reclamar, mas uma legislação bem feita ajuda a proteger exatamente os mais vulneráveis, que podem nem ter consciência de que eles estão sendo manipulados. Então, sim, a partir do instante que você usa a mídia social, a partir do instante que você usa um smartphone, você está tendo um tipo de comunicação personalizada que ela tem um objetivo muito claro: vender coisas para você. E por mais que você se esforce a resistir a elas, elas vão tentar explorar exatamente as suas fraquezas psicológicas. E isso é um dos lados negativos dos avanços das mídias sociais. Eu sou o Mário Santi e conversei com o professor da ECA, Luli Radifária. Datacracia, por Luli Radifária. Economia, por Gilson Schwartz. Professor, qual o tema da coluna hoje? Eu volto hoje ao tema do novo normal. Já comentei isso no nosso último encontro e a questão é grave. Parece coincidir com o timing dos debates eleitorais. Muita gente aí querendo chegar na frente como o restaurador da ordem, da normalidade. E cabe a nós, cientistas e pessoas que têm o bom senso de entender as informações, têm condição de entender as informações, que são de uma terceira dose, em vários países já se falando da terceira dose. Então essa normalidade fake
que está sendo produzida no Brasil, isso aí é fake news. Pandemia acabou, isso é fake news. É possível normalizar, é possível voltar às aulas, é possível descartar, inclusive, algum eventual conhecimento que tenha sido produzido sobre as novas formas de utilização do digital para o bem da natureza, do meio ambiente, inclusive dos custos de vida dos estudantes. Isso aí, pelo menos a nossa reitoria da Universidade de São Paulo já teve o bom senso de constatar e registrar publicamente que o aluno da Universidade de São Paulo, esse que no final voltou para casa, muitos em cidades do interior, ele, para se instalar em São Paulo e participar plenamente das atividades no campus, ele precisa de um orçamento extraordinário, que inclusive inviabiliza a sustentabilidade de cotas para alunos negros e outras minorias que têm, obviamente, muito mais dificuldade para pagar aluguel, ou para morar perto, ou para cobrir os custos de condução, de alimentação. E esse não é um momento de volta ao normal. Esse é um momento de aprendizado em meio a uma pandemia que não terminou. Há muitas questões que foram colocadas em todas as esferas da vida humana no planeta Terra a partir dessa pandemia. E há interesses claramente organizados no sentido de fazer a normalidade fake. Professor, como isso seria feito? Tornar a retomada dos padrões destrutivos, insustentáveis e excludentes de desenvolvimento humano, tornar esses padrões que entraram em colapso já globalmente nos últimos 10, 15 anos, a pandemia é o momento mais grave desse colapso e muita gente querendo rapidamente voltar a frequentar os espaços de forma inconsequente, insustentável e, o que é pior, agravando as desigualdades que já se tornaram ainda mais agudas durante a pandemia. Não se trata apenas do estudante da USP, mas de uma série de circunstâncias que estão relacionadas à própria ocupação do território, da cidade, o pensar a intervenção na cidade, a representação e a condição de infraestrutura em toda a cidade, inclusive para o acesso livre, gratuito, universal à internet banda larga. Fala-se muito do 5G e o 5G está chegando. Quantos estão falando das políticas públicas e dos direitos humanos e direitos de acesso à informação e conhecimento que são inerentes a uma sociedade mais digitalizada, se ela quiser ser uma sociedade justa, uma sociedade participativa, uma sociedade onde as deliberações têm legitimidades mais amplas, mais profundas e que levam em conta a diversidade das experiências humanas. Muito cuidado com a fake news. A pandemia não acabou. Quem quer voltar logo ao normal, no fundo está com saudades da situação absolutamente dramática do ponto de vista social que nós vivíamos antes do Covid-19. Voltamos daqui a 2 semanas comentando as tendências de economia, política e tecnologia no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz. Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Professor José Eli da Veiga, bom dia. O que o senhor tem a nos dizer sobre essa questão da neutralidade de carbono? Bom dia, Quinto, bom dia a todos. Olha, é muito importante chamar a atenção para essa moda de falar em neutralidade de carbono, carbono neutro, net zero, uma série de expressões que têm sido usadas para dizer que seria possível compensar emissões de carbono com remoções ou sequestro de carbono. Em geral, existem 2 maneiras apresentadas para isso. Uma que seria natural, isto é, plantando florestas, você estaria ajudando a remover carbono que deixaria de ser emitido, no sentido de uma compensação, ou então métodos tecnológicos novos que permitiriam, de fato, sequestrar o carbono da atmosfera. Essas 2 ideias, que eu vou resumir com a palavra compensação, essa ideia de compensar as emissões de carbono, quando ela surgiu há uns anos atrás,
foi positivo, porque assim, muitos países, por exemplo, que eram muito reticentes a aceitar a ideia de cortes das emissões, porque isso estava sempre associado a sacrifício, né? Então ficou muito mais palatável, digamos assim, pensar numa espécie de monitoramento do saldo líquido entre as emissões e as compensações. Evidentemente que isso também interessou demais as empresas que querem se apresentar como sustentáveis, então é muito mais simples falar em compensação, em saldo líquido entre as duas coisas, do que só em corte de emissões. Mas aí podemos considerar então que estamos diante de uma situação positiva, professor? Então, é uma coisa que em princípio foi favorável, porque ajudou a desbloquear algumas iniciativas. Só que quanto mais a ciência avançou nessa discussão, mais percebe que o saldo foi, na verdade, um esmorecimento dos cortes de emissões e dúvidas que se acumulam sobre a real possibilidade de compensação. Então, só para dar uma ideia do tamanho da encrenca, recentemente a Bloomberg divulgou um estudo que mostra que das alegadas compensações, só 5% na realidade estariam de fato, vamos dizer, desviando o carbono que tenderia a ir para a atmosfera. Só 5%, é escandaloso. E mais do que isso, recentemente saiu um artigo científico na Nature que demonstrou que não existe linearidade no sistema climático. Quer dizer, na verdade, uma tonelada de carbono emitido não é igual a uma tonelada de carbono removido, porque não existe simetria nessa coisa. É difícil de explicar. O artigo que foi publicado também é bem difícil de ler, mas é importante que se saiba que hoje os estudos científicos mais recentes mostram que simplesmente não existe essa equivalência. Então, é absurdo falar em net zero. Mais informações estão num artigo publicado no Valor na sexta-feira, dia 30 de julho, que justamente tem por título Não existe net zero. Muito obrigado e até a próxima. Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis no site sustentáculos.pro.br e na página pessoal do colunista zeeli.pro.br. Eu, Antônio Carlos Quinto, conversei com o professor José Eli da Veiga para a Rádio USP. Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Primeiro, os soviéticos invadiram o país. Depois vieram os senhores da guerra, o Talibã e a ocupação norte-americana. Agora, os extremistas voltam ao poder. Há 40 anos, o Afeganistão não tem um minuto de paz e estabilidade. Professora Marília Fiorilo. Olá, Cido, ouvinte da Rádio USP. Desde a abrupta retirada dos militares americanos do Afeganistão, em 6 de julho, o Talibã avançou, nas últimas semanas, muitíssimo mais do que durante os 20 anos de ocupação. Agora começa a tomar cidades e capitais de província. Até os mais otimistas prevêem, para 22, um cenário de retorno ao poder do grupo de fanáticos, o que atrairá como um imã outros extremistas como a Al-Qaeda. O arremedo de negociações de paz de Doha nunca envolveu o governo afegão. Era uma conversa protelatória entre extremistas e norte-americanos.
Centenas de milhares de pessoas fogem do país por semana. E notem que há 40 anos, 4 décadas, o Afeganistão não sabe o que é paz ou estabilidade. Em 79 foram invadidos pelos soviéticos, numa guerra contra os Mujahedin que durou 10 anos. É bom lembrar que foi nesse período que a CIA treinou o líder da Al-Qaeda, Bin Laden, para lutar contra os mesmos Mujahedin. Com a retirada soviética, instaurou-se uma guerra civil entre os senhores da guerra, facções que destroçaram o país até a chegada do Talibã em 96. Eram tantas as atrocidades dos senhores da guerra que muitos colocavam alguma esperança de que a vinda do Talibã pelo menos eliminasse o caos. Principalmente as mulheres, para as quais a posterior obrigação do uso da burca foi muito bem recebida, porque era uma blindagem contra os estupros superfrequentes. Bastaram 6 anos de opressão e arbitrariedades do Talibã para o desencanto voltar. E a ocupação americana só fragilizou qualquer expectativa de democracia no país. Hoje a resistência vem da população. Nas cidades maiores, durante a noite, como se fazia quando os soviéticos invadiram o país, as luzes se acendem e as pessoas entoam Allahu Akbar, Deus é grande. É um canto de desafio dos verdadeiros islâmicos contra a depravação do Islã que o Talibã representa. O Afeganistão é o país talvez do maior poeta islâmico, Jalal al-Din Rumi, do século XIII. Rumi era um dissidente sufista e sua poesia é nitidamente mística. A mais conhecida é Tu e Eu, uma ode ao amigo, ao mestre e à divindade. Mas olhem os versos de um outro poema dele, tão cabíveis agora. O poema é O Escravo que Reina. Sou a nuvem negra que trouxe alegria, da noite de dor aos dias de festa. Sou a terra milagrosa que pelo fogo do amor se elevou e tocou a mente do céu. Fecha aspas. Como esses versos de Rumi, é pura poesia a imagem aérea de luzes piscando nas cidades, desafiando o detestado Talibã com cânticos religiosos. Professora Marília Fiorilo esteve comigo, Cido Tavares. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. A coluna de hoje comenta artigo publicado na revista The Lancet sobre o legado social que os Jogos Olímpicos poderiam ter deixado à população. Embora o evento não tenha servido de motivação para que as pessoas deixassem de ser ativas, os governantes perderam uma excelente oportunidade para criar políticas públicas de incentivo à prática regular da atividade física. Olá, ouvintes! Com a transmissão dos Jogos Olímpicos, muitas pessoas, gostando ou não das Olimpíadas, assistiram várias modalidades, vibrando e torcendo pelos seus atletas e equipes favoritas. Mesmo para as pessoas que não gostam de assistir Jogos Olímpicos, a pandemia os forçou a assistir e a acompanhar nossos atletas subindo ao pódio ou se esforçando para consegui-lo. Mas, independente do gosto de cada um aspecto que chama a atenção de quem estuda o assunto é o quanto as Olimpíadas estimulam as pessoas à prática da atividade física na população. Muitos pesquisadores já falaram sobre esse assunto e chegam à mesma conclusão, de que essa relação não se sustenta.
Segundo um artigo publicado na revista Lancet de junho de 2021, analisando dados de vigilância coletados antes, durante e após os Jogos Olímpicos em cidades-sede, por exemplo, como Londres 2012, por si só, os Jogos Olímpicos não melhoram o nível de atividade física de toda a população, mas poderiam ajudar desde que somado com outras ações de políticas públicas. Apesar de aumentar o interesse em esportes, não se traduz na prática da população. Na Olimpíada do Rio 2016 não foi diferente. Ao contrário, as Olimpíadas fornecem uma oportunidade única para deixar as pessoas interessadas e empolgadas com a prática da atividade física. O desafio é como traduzir esse entusiasmo em programas sustentáveis de saúde pública, que sejam alcançáveis e agradáveis para o público em geral. Não estamos falando de esporte de competição, mas do incentivo à prática da atividade física. Esses estudos mostram que os Jogos Olímpicos têm efeito imediato, estimulando as pessoas a procurarem uma atividade física ou desportiva, mas ele não se sustenta, infelizmente. Professor, os Jogos Olímpicos poderiam ser um incentivo para as pessoas serem mais ativas? Tem razão, as Olimpíadas seriam um momento excepcional para isso. A exposição durante 15 dias, várias modalidades sendo exibidas, mas como já comentado, isso não é o suficiente. Por mais incentivo e infraestrutura que podemos oferecer de políticas públicas, o problema, a meu ver, ainda é encarar a atividade física como fator de saúde exclusivamente e não associado ao prazer também, o prazer da prática. Quando praticamos qualquer atividade física associada somente à saúde, vira um remédio, mas quando associamos ao prazer da prática, vira um hábito, e isso é muito importante. Como diz o dito, né? Remédio amargo faz bem para a saúde, mas tomamos só quando precisamos. Agora, quando realizamos a atividade física, qualquer que seja, e adequada ao nosso corpo, com prazer e principalmente acreditando que essa atividade física nos faz bem, nós continuamos com essa prática. Este é José Carlos Fará, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí, se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para essa coluna, envie um e-mail para ouvinte@usp.br, aos cuidados do professor Fará. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. Bibliomania, por Marisa Midori. Bom dia, professora Marisa Midori. A coluna de hoje trata do importante acervo da Biblioteca Infanto-Juvenil Monteiro Lobato, não é? Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. A Biblioteca Infanto-Juvenil Monteiro Lobato, este belíssimo projeto realizado pelo Departamento de Cultura de São Paulo na década de 30, foi objeto de uma interessante e muito bem documentada dissertação defendida na ECA USP e de cuja banca eu tive a honra de participar. A pesquisa realizada pela aluna Fernanda de Lima Passamay Pérez, sob a orientação da professora Ivete Pieruccini, do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, traz à luz aspectos históricos da formação desta biblioteca, mas também uma discussão muito atual sobre o sentido e a função das bibliotecas públicas, ou melhor dizendo, e as funções das bibliotecas públicas, em especial aquelas destinadas às crianças. Para tanto, a autora mergulha no arquivo histórico da Biblioteca Infantil Monteiro Lobato, o que lhe permite apurar o papel de sua primeira diretora, Lenira Camargo Fracaroli. Além disso, a pesquisadora nos permite conhecer em profundidade esta tão importante instituição paulista, ao colocar em relevo o espaço da biblioteca e suas configurações, a formação do repertório bibliográfico, sua organização documentária, as práticas culturais e pedagógicas ali implementadas e aspectos não menos importantes relacionados à sua gestão. Este trabalho de investigação é muito importante, pois ele pode trazer subsídios para a valorização das bibliotecas na época atual. Justamente.
E a pesquisa surge em muito boa hora. O trabalho de Fernanda Passamay Telles ao redimensionar o papel de sua editora, que foi, antes de tudo, uma educadora, formada, aliás, na então prestigiosa Escola Normal, e ao insistir sobre a função educativa das bibliotecas infanto-juvenis, infelizmente negligenciadas pelas autoridades municipais, aponta para a atualidade e o protagonismo das bibliotecas no papel da formação das crianças. Mas não é só isso. No momento em que corre nas redes sociais a denúncia contra uma tentativa de fechamento da seção de bibliografia e documentação da Biblioteca Infanto-Juvenil Monteiro Lobato, seção esta que detém um acervo riquíssimo, não apenas relativo ao seu patrono, Monteiro Lobato, mas também relacionado à história das bibliotecas e das práticas biblioteconômicas, esta pesquisa se apresenta como um grito que diz o seguinte: é preciso salvar a Biblioteca Infanto-Juvenil Monteiro Lobato, um marco do modernismo paulista, contra a ação deletéria de governantes que teimam em fazer tábula rasa da memória e da história de nosso país. Aos interessados, a dissertação de Fernanda Passamay Telles estará muito em breve disponível no banco de teses da USP. É ler para crer. Muito obrigada. A professora Marisa Midori conversou com Cláudia Costa. Bibliomania, por Marisa Midori.